Odd 10 para vocês hoje, Palmeiras, para fazer um golzinho diante do Mirassol é a boa do dia lá na Bateu Bet e a gente está enviando várias aumentadas dessa casa no nosso projeto de Super Odds que a gente compartilha no nosso grupo gratuito no Telegram. Então, se você ainda não está participando, o link no primeiro comentário fixado. Hoje eu vou trazer para vocês a forra da Premier League, que a gente praticamente gabaritou neste sabadão, e também do Brasileirão, para a gente poder ficar bastante positivo. E vamos comigo, tudo isso depois da vinheta. E vamos embora, pessoal, para os palpites deste domingão. A gente começou bem o nosso sábado, mas né, depois a gente comenta aí todos os resultados gerais, foco nas análises. Primeiro a gente trabalha, depois a gente conta os nossos greens. A gente começa com um jogaço, tá? Aston Villa e Bournemouth, dois times que estão fazendo uma campanha boa. O Aston Villa começou meio titubeante assim a temporada, mas cresceu bastante e vem empilhando bons resultados. A sequência é boa, apesar da derrota para o Liverpool no último confronto. Encerrou uma sequência aqui de 4 vitórias. O Aston Villa tem um meio campo bastante forte, um ataque também de qualidade. No meio de semana conseguiu vencer também o seu jogo pela Liga Europa, né? Conseguiu bater aqui a equipe do Maccabi Tel Aviv 2-0 e vem para mais um jogo dentro de casa agora na Premier League, onde ele venceu os últimos 3 confrontos, né? Fulham, Burnley e City em sequência. Venceu o Manchester City, dá aí créditos para essa equipe que tem bastante qualidade. O Bournemouth também vem fazendo uma campanha interessante, tá? Apesar de ter perdido para o City no último jogo, encerrou uma sequência de invencibilidade de 7 partidas dessa equipe, que é muito bem treinada. Eu reforço com vocês sempre a qualidade desse time muito bem treinado, com o Semedo fazendo uma boa temporada e também com o Krupp e o Tavernier, além do Kluivert, jogadores todos com DNA bastante ofensivo, tá? O Aston Villa, pessoal, ele é um time, como eu falei pra vocês, muito sólido dentro de casa e é difícil de ir contra. O Aston Villa saiu à frente, né, nas duas últimas partidas de Premier League e ele venceu ambas, então ele sair na frente é um ponto bastante interessante, tá? O outro ponto que é relevante é que apenas 2 dos últimos 7 jogos da Aston Villa tiveram gols dos dois lados. O Bournemouth deixou de marcar em apenas uma das 12 partidas fora e esse é o grande risco aqui, a qualidade ofensiva do Bournemouth. Mas eu acho que o Aston Villa é um time sólido, vem numa sequência positiva. O Bournemouth pra mim tá um pouquinho acima do que esse time pode entregar. Eu vou no empate anula do Aston Villa aqui nesse jogo, acho que a gente tá bem defendido, principalmente se conseguir um golzinho aqui. E é a minha primeira dica do dia, beleza? No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Brentford recebendo a equipe do Newcastle. E o Brentford, ele conseguiu aqui 2 vitórias, 3 dos últimos 5 jogos de Premier League e deu um salto aí na classificação. Ele começou quase que flertando com a zona de rebaixamento, agora já tá em 11º, se eu não me engano, 13º aqui com os resultados de hoje. É um time que também tem alguns pontos positivos, tem o Dansgaard, que joga muito bem, o Tarra, Shade, o próprio Thiago brasileiro que tá jogando muito bem, mas defensivamente é um time que tem bastante dificuldade e isso faz com que ele fique vulnerável aqui na grande maioria dos confrontos. Não à toa, ele toma gols em quase todos os jogos, tá? Vem de uma derrota pro Crystal Palace por 2-0, o Crystal Palace joga bola muito boa e agora vem para um jogo dentro de casa diante do Newcastle. O Newcastle vem numa campanha sólida, tá? Tem que melhorar um pouquinho o desempenho fora de casa e vem aqui com muitas vitórias seguidas, principalmente dentro de seus domínios, se acertando cada vez mais com seu trio de ataque, o Murphy, o Ultimate e também o Barnes. O Gordon é outro jogador que entra muito bem, além do Isa, que tá lesionado aqui e é uma baixa relevante, tá? O Newcastle teve um jogo no meio de semana diante do Bilbao e conseguiu uma vitória protocolar por 2-0. Como eu falei pra vocês, o desempenho do Newcastle fora de casa ele não é muito sólido. Nessa Premier League ele ainda não conseguiu vencer, aliás, fez alguns jogos bem modorrentos, tá? Mas eu acho que esse jogo aqui tende a ser aqui um pouco mais parelho. Nesse jogo, pessoal, eu vou recomendar pra vocês o empate do Newcastle. Eu sei que o Newcastle não tá jogando bem, mas eu tenho um apreço por essa defesa do Newcastle, enquanto eu tenho muitas dúvidas em relação à defesa do Brentford. Então eu acho que num duelo de ataques bons, a gente tem aqui o desequilíbrio justamente no lado defensivo. Então ter o empate do Newcastle que protege em caso de empate. Acho que se a gente fizer um gol aqui, a gente tá muito bem defendido e eu vou pegar o empate do Newcastle nesse jogo, beleza? Seguindo em frente, temos aqui o Crystal Palace contra o Brighton. E se você não sabe, esse jogo é uma rivalidade. Mesmo distante aí a 60 km uma cidade da outra, ao longo dos anos aí pela situação, eles foram desenvolvendo uma rivalidade grande e hoje o jogo é mais uma vez um jogo brigado, já que são dois times aqui que querem ir para a parte de cima da tabela
tabela e flertar com posições nas próximas ligas europeias, né? Então o Crystal Palace e tanto o Brighton estão a só 3 pontos aqui do G4 e podem inclusive subir nessa tabela. O Crystal Palace, cara, como eu já falei com vocês, é o melhor time da história do Crystal Palace, um time muito bem treinado, um time com muita qualidade, com excelentes jogadores, mesmo perdendo alguns jogadores. O Mateta, o que joga bem, o Pino chegou muito bem, o Sarr, cara, eu gosto muito desse Crystal Palace e em casa é um time muito difícil de ser batido, tá? É quase invicto nos últimos 10, só perdeu um dos últimos 10, mas vai enfrentar o Brighton, que vem fazendo uma boa campanha. Apesar das 2 derrotas seguidas aqui, o Brighton tem se encontrado um pouco melhor ofensivamente, tanto com o Rutter, o Welbeck, Minté, o Welbeck voltando a marcar gols, e é um time difícil, tá? O Brighton é um adversário, como se diz, engasgado, e acho que pode fazer um jogo duro aqui diante da equipe do Crystal, até porque vem de um 3-0 muito imponente diante do Leeds, e o Brighton tem conseguido vencer aqui e fazer muita produção ofensiva. Sendo um jogo de rivalidade, pessoal, e também tem uma estatística muito relevante aqui, é que o Brighton recebeu 4 ou mais cartões amarelos em 3 das últimas 4 partidas fora de casa da liga. Então a gente traz esse contexto do Brighton batendo bastante, mais a rivalidade pré do jogo. Eu vou trazer para vocês aqui uma dica direto do nosso grupo de cartões, um grupo que está muito positivo, já falei com vocês aqui algumas vezes sobre eles, e é para ter mais de 4,5 cartões nesse jogo, beleza? Se você quiser mais dicas desse grupo de cartões, eu vou deixar o link para você assinar, o grupo tá com um desempenho realmente muito legal. Seguindo em frente, meus amigos, a gente tem aqui o Nottingham recebendo a equipe do Leeds e um confronto de extrema necessidade para esse Nottingham que não engrena, né? Apesar da qualidade, o time simplesmente não consegue jogar, vem de um jogo modorrento diante dos Tugras 2-0 na Premier League, não consegue vencer ninguém, vem de derrota aqui pro Bournemouth, empatou em casa com o United num lampejo de 2 gols que o time fez, não era um jogo muito bom da equipe, e agora vai enfrentar o Leeds, que é um recém-promovido e não vem numa sequência muito boa, né? 3 derrotas nos últimos 5 jogos, depois de um início um pouco melhor. O Leeds, que tenta ser competitivo, mas esbarra um pouco na limitação, vem para poder surpreender a equipe do Nottingham. O Nottingham, ele não tem cacife para ser favorito, mas a linha tá bem justa aqui pro Nottingham nesse jogo, tá, pessoal? Apesar de serem 2 times com dificuldades ofensivas aqui, eu gosto das chances de gols nesse jogo, mesmo que os ataques não tenham marcado muitas defesas, são muito titubeantes e vai ser um jogo de oportunidade. Então depois que sair o primeiro gol, o jogo tende a ter transições muito rápidas. O Leeds é um time que não se acanha, que tem um DNA bastante ofensivo, e o Nottingham precisa de começar a vencer para sair dessa incômoda classificação que eles estão aqui. Então eu acho que o mercado de gols é o mais interessante. O jogo do City contra o Liverpool é o jogo que mais chama a atenção da rodada, o clássico aqui, de 2 times que estão brigando pela liderança e que vivem em momentos um pouquinho turbulentos. O City parece cada vez mais dando esse passo fora dessa oscilação que foi durante boa parte da temporada passada e vem seguindo aí os seus jogos com boas vitórias. No Etihad ele é sublime, ele conseguiu vencer na Copa a equipe do Swansea, depois venceu na Premier League o Bournemouth 3-1 e no meio de semana goleou o Borussia Dortmund com muita propriedade 4-1. Haaland, uma temporada de melhor do mundo, absurdo que ele tem jogado e absurdo também a qualidade do City. Mas em alguns testes recentes, o City ele tem titubeado e não tem jogado tão bem assim, não tem conseguido vencer o Arsenal, não conseguiu vencer o Aston Villa, perdeu inclusive no último jogo, no jogo diante do Tottenham nessa temporada também já perdeu. Então o City aqui, ele tem alguns resultados, principalmente contra os grandes times, que eles são para deixar um pouquinho com o pé atrás em relação ao desempenho dessa equipe. Já o Liverpool, ele vem de uma vitória muito boa diante do todo-poderoso Real Madrid no meio de semana da Liga dos Campeões, que parece querer retomar, né, esse caminho das vitórias de um time que vinha oscilando tanto aqui nos últimos jogos. Até trouxe aqui alguns resultados recentes do City, ó, são esse aqui, ó, empatou com o Arsenal, não perdeu pro Brighton aqui, perdeu pro Aston Villa, mas a sequência geral é bastante positiva, né? Como eu vinha falando para vocês, o Liverpool, ele vem de uma vitória muito boa, tanto diante do Aston Villa, tanto diante do Real Madrid. 1-0 foi pouco, tá? O Courtois fez muitas defesas aqui e era pro Liverpool ter feito muito mais. Foi uma pressão grande e o Liverpool foi senhor do jogo. Real Madrid, que estava com média de 10 chutes a gol por partida, conseguiu fazer só 2. Então foi uma atuação muito boa de um Liverpool que também parece estar se acertando aqui. E eu tenho muito medo de apostar contra um Liverpool se acertando, porque em termos de elenco é o mais forte que tem junto com o Arsenal. O time ainda não pode contar com o Alexander Isak, é dúvida para esse confronto, mas vai ter Salah, Bolozak que tá jogando muito, Guapo, Kitike, então esse time do Liverpool é muito forte. Eu acho esse jogo, pessoal, um confronto equilibrado, tá? Eu vejo essas partidas em termos de time, jogos muito parelhos, em termos de força dos elencos, em termos de
desempenho recente, o Liverpool tá oscilando um pouquinho mais, mas o City também deu umas titubeadas e eu acho que o City não faz valer uma cotação de 1,90 contra o Liverpool não, pessoal. Eu vou pegar o dupla chance do Liverpool aqui nesse jogo e acho que tem condições aqui de conseguir pelo menos um empate. Outro mercado que é para poder ficar de olho aqui, mas a linha tá em 3,5 e a gente não tem tanto 3,5 aqui, é o mercado de gols. 1,5 eu gosto bastante, 2,5 já tem aqui o City puxando um pouco para baixo, o Liverpool não, mas 1,5 aqui, muito provável, então pelo menos 2 gols no jogo e às vezes até para um bilhete pode ser interessante, ok? Indo pro Brasileirão, meus amigos, a gente começa com o Corinthians recebendo o Ceará, o goleiro Hugo Souza mais uma vez dúvida e o Corinthians vem de derrota pro Bragantino, derrota que complicou as pretensões de classificação direto aí para a Libertadores. O Corinthians, ele tá no momento titubeante, muito por conta dessas oscilações, mas é bom lembrar que teve um expulso aqui no confronto e isso prejudica o desempenho da equipe. Mas o Corinthians vem numa sequência boa, se eu não me engano são 4 vitórias nos últimos 5 jogos, 3 vitórias nos últimos 5, desempenho em casa muito forte, hoje vai ter os seus principais jogadores aí à disposição de um time que vem não só vencendo, mas vencendo sem sofrer gols, tá? O adversário, por sua vez, é o Ceará, que não vai ter o Pedro Raul por força de contrato e também o Pedro Lourenço, duas baixas relevantes para um Ceará que vem de um empate aqui com o Fortaleza no último jogo. O Ceará está numa posição aqui cada vez mais confortável, longe de zona de rebaixamento, já 6 pontos atrás, mas não pode vacilar. Tende a fazer um jogo aqui de fechar, né, de buscar o contra-ataque, fazer um gol e tentar aqui segurar a equipe do Corinthians, mas esbarra, como eu falo para vocês, na limitação técnica e na ausência do seu principal atacante. Então o Ceará, que não vem tendo resultados muito bons fora e não tem conseguido marcar gols, deve sofrer pro Corinthians. Em 1,60 eu não gosto do Corinthians não, mas o menos 0,25 do Timão ao vivo ou dupla chance sair atrás é o que eu mais gosto nesse jogo. Indo para Minas, a gente tem o Cruzeirão cabuloso aqui, pegando o Fluminense, e o Cruzeiro vai brigar pelo título até o final. Olha só, 63 pontos pro Cruzeiro contra 65 do Flamengo, 68 do Palmeiras. É difícil, mas esse Cruzeiro joga um excelente futebol, vem numa excelente sequência em casa nos últimos 7, 6 vitórias e vem de vitórias seguidas também, uma vitória difícil diante do Grêmio fora de casa, uma vitória diante do Vitória. Vitória, o Cruzeiro tem sido muito bom, Kevin Arroio uma adesão bastante interessante, Caio Jorge segue fazendo gols, o time muito bem treinado pelo Najar do Jardim, para mim, o técnico dessa temporada do Brasileirão, e vai enfrentar o bom time do Fluminense também, que vem de uma boa vitória diante do Mirassol. O Fluminense com seus titulares é muito competitivo, mas o Fluminense já está pensando no clássico, o Martinelli está suspenso e tende a preservar aqui alguns atletas. O Fluminense está brigando por classificação em Libertadores, mas o desempenho do Fluminense também, em critérios casa fora, ele muda bastante. Enquanto o Cruzeiro vem muito forte, o Fluminense basicamente só faz perder, então menos 0,25 do Cruzeiro aqui, dada a força do Cruzeiro para poder fugir da vitória simples, ao vivo menos 0,25 é o Cruzeiro dupla chance, obviamente, se sair atrás. Antes de entrarmos, é a pedida desse jogo aqui também, tá, pessoal? O Vitória encara o Botafogo e o Botafogo brigando para poder se manter dentro do G6. Falando primeiro sobre o Vitória, o time tá aqui tentando, né, se colocar na força em casa a sua sobrevivência no campeonato. O nível de futebol do Vitória, ele é limitado por conta da força do elenco, mas a vontade, ela é extrema, tá? O time conseguiu uma boa vitória diante do Internacional aqui no último jogo, 1-0, 3 pontos, a gente tava nesse empate anula e foi um bom jogo da equipe. O Botafogo, por sua vez, atropelou a equipe do Vasco e o Botafogo é mais um desses times que em casa consegue produzir muito bem, até por conta do sintético, do estilo dos jogadores, mas fora de casa não tem conseguido repetir tanto. Hoje a única baixa vai ser o volante Arthur, e o Botafogo, como eu falei, ele é um bom time, mas fora de casa não está desempenhando, tem problemas de bastidores, e eu acho que o Botafogo tem dificuldade aqui diante da equipe do Vitória, tá? O Vitória só perdeu 2 dos últimos 10 em jogos onde ele teve um expulso, que foi diante do Fluminense aqui, e pro Corinthians ele criou muito, acabou sendo morrendo no final aqui, enquanto o Botafogo só ganhou 2 dos últimos 10 jogos de Brasileirão, né? 3 dos últimos 10 contra alguns dos piores do campeonato, Fortaleza, Juventude e Ceará. Ok, o Vitória é um dos piores times aqui do campeonato, mas cara, eu achei que a cotação ia vir mais baixa e eu vou pegar esse dupla chance do Vitória aqui em casa, se agarrando como tá, com a vontade que tá e com o Botafogo dando essas oscilações e principalmente com uma média de gols baixa fora de seus domínios. Se a gente pegar um gol do Vitória aqui, o dupla chance fica muito bom e é o que eu mais gosto. Flamengo e Santos, pessoal, jogo difícil, viu? Porque o Flamengo vem como super favorito e obviamente mas cara, 1,28 para Brasileirão com o Santos podendo ter o Neymar aqui e se agarrando em tudo para poder se manter na Série A, eu acho que é uma cotação um pouquinho baixa para o Flamengo. O Flamengo vem de um jogo decepcionante diante do São Paulo, Gonçalo Plata fez cagada mais uma vez, mais uma expulsão, e aí São Paulo com força conseguiu aí o gol, e o Flamengo precisa de vencer a equipe do Santos, tá? Porque
porque senão vai entregar de mão beijada o título para a equipe do Palmeiras. E o Flamengo vai ter algumas mudanças aqui em termos de elenco, de escalação. O Bruno Henrique titular, inclusive o jogo diante do Santos que causou toda aquela confusão do cartão do Bruno Henrique. Então, será que ele toma cartão hoje de novo, né? Seria emblemático. Enfim, o Flamengo ele é merecido favorito diante do Santos, porque o Santos simplesmente não tá jogando nada, né? O Santos com dificuldade de vencer os times mais fracos do campeonato, perdeu pro Ceará lá por 3-0, não conseguiu vencer o Vitória, não conseguiu vencer o Fortaleza, ainda perdeu o clássico pro Palmeiras. A receita pro rebaixamento ela está pronta, mas um favoritismo muito exagerado para nível de Brasileirão, tá? E eu acho que o que dá para fazer aqui é tentar pegar um Flamengo ao vivo ou uma super pressão do Flamengo, aquele bilhetinho que vai estar no final do vídeo. É o que eu mais gosto nesse jogo, esperando eventualmente ou um gol do Santos ou um gol tardio do Flamengo com muita pressão. É o que eu mais gosto aqui nesse jogo e é o que eu vou tentar buscar, beleza? Mirassol e Palmeiras, pessoal, nossa senhora, que tristeza, viu, esse jogo, porque a gente foi no Mirassol a temporada inteira, né? Empate no do Mirassol, empate no Mirassol, empate no Mirassol. E agora tem uma dupla chance de um Mirassol invicto em casa. E eu vou dizer pra vocês que eu arreguei de pegar. Eu não tenho coragem de apostar contra esse Palmeiras. Eu acho esse Palmeiras muito bom. É um time muito bem montado, em termos de elenco muito forte, mentalmente muito inteligente, porque tanto no jogo da LDU que eu estava presente, no próprio jogo diante do Santos que o time teve dificuldade de marcar, o Palmeiras não parece desesperado, né? Hora nenhuma começa a vir aquele desespero. O time ele tá ciente das suas capacidades e cedo ou tarde acaba conseguindo vencer. E o Mirassol, embora a temporada seja absoluta, quarto lugar para um time é impensável, um time que esperava em termos de rebaixamento, agora na reta final começa a pesar um pouco, né, a questão do elenco. E o elenco do Mirassol não é muito bom, não à toa não fez gols nos últimos 2 jogos. A sequência do Mirassol ela é boa, mas nos últimos 10 aqui é o maior momento de oscilação com 3 derrotas, 2 empates. E, cara, eu vou arregar, mas eu também não consigo ir no Palmeiras porque eu acho que o Mirassol merece esse retrospecto que ele tem em casa e pode engrossar bastante. Eu gosto, pessoal, desse jogo aqui do mais de 9 escanteios e meio que eu vou tentar buscar. A média dos dois times, ela é bem alta. O Palmeiras pode sair muito bem atrás e aí vai produzir muitos cantos. O Mirassol sai atrás em casa, ele faz jogos muito mais movimentados, ele teve 7 cantos contra o Botafogo também, então a gente conta com cantos dos dois times, basicamente em todo o cenário do confronto, com ele empatado, com qualquer um que sair na frente. Então eu acho o mercado mais provável aqui e é o que eu vou tentar buscar nesse jogo, pessoal. Mais de 9 escanteios e meio é a minha pedida para essa partida. E cara, Mirassol, segura essa daí, você tem o meu coração, mas o meu dinheiro nessa rodada eu simplesmente não vou conseguir colocar. Foi mal. E para poder finalizar, pessoal, o Fortaleza e Grêmio, um favoritismo aqui que eu questiono, tá? O Fortaleza para mim é um dos times mais fracos desse campeonato, não à toa venceu só 3 dos últimos 10 e tem tomado gols repetidamente. Esse é o grande problema de apostar nesse time. O time que toma muito gol, a gente fica numa situação muito complicada, principalmente de favoritismo, principalmente de um time que não vence o tanto quanto deveria. Em casa, Fortaleza não tá conseguindo ter um bom desempenho, embora venha aqui de uma vitória sobre o Flamengo no 1-0 e vai ser o desempenho em casa que o time vai tentar sobreviver. Mas, limitação de elenco, baixas relevantes e vai enfrentar um adversário complicado que é o Grêmio. O Grêmio vem aqui numa situação muito ruim, né? 3 derrotas nos últimos 10, dos últimos 3 jogos, 5 dos últimos 10 e muitos jogos sem fazer gols. Mais do que isso, né? O Grêmio perdeu o último jogo também para a equipe do Cruzeiro aqui, então o Grêmio ele chega basicamente em apuros nesse jogo, tá? É um jogo realmente que tende a ser aqui muito pegado. O Grêmio ele vai ter a baixa do Cristiano Oliveira para o resto da temporada e é um time que vai jogar aqui, obviamente, montado no contra-ataque. Eu não consigo pegar alguma coisa pro lado do Grêmio por conta do desempenho ruim nos últimos jogos, mas eu também não consigo confiar nesse time do Fortaleza. Pessoal, o que eu mais gosto nesse jogo aqui, que tende a ser um jogo realmente muito brigado, que jogo chorado, o empate pro Grêmio até vira. O Fortaleza, se fizer também é chutão, catimba e jogo brigado, nervosismo. Mais de 5,5 cartões aqui é o que mais me agrada e é o que eu vou tentar pegar nesse jogo. Tá de acordo com as médias dos times aqui também, pro cenário do confronto, e eu vou para esse mercado de cartões. Beleza, pessoal? Então esses são os meus palpites para esta rodada e eu pergunto a você quais os seus para poder finalizar. 2 bilhetinhos na tela aí para vocês. Um com os nossos prováveis marcadores da rodada e o segundo com aquele bilhetinho com a de alta que vocês gostam, beleza? Esses são os meus palpites para esta rodada, pessoal. Muito obrigado por ter me assistido. Se você chegou até aqui, não deixe de verificar se você deixou o like. Você não sabe o quanto isso ajuda o nosso canal. Um simples like, tá? Ajuda demais. E se você for inscrito, você vai clicar e vai ver uma bolinha girando. É gol e green pra gente neste domingão. Beleza, pessoal? A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets pra gente.